O Rafael Braga falando sobre o Vasco, cara, vitória super importante de um time que vinha numa situação de classificação extremamente delicada. Olha o que fez a vitória do Vasco, quer ver? O time pulou para 10 pontos em 11 rodadas, deixando para trás o Atlético Goianiense e também o Vitória. Já estava na frente do Corinthians nos critérios de desempate, né? Nesse momento, o Flu, lanterna. Inclusive o Diniz foi perguntado sobre a chance de demissão, ele falou que não é ele quem contrata, não é ele quem demite o técnico. O Grêmio com 6 pontos, só que com 9 jogos, o Corinthians com 8 pontos e o Vitória com 9 pontos. Que mais? Coutinho chega quando? Juliano, tem uma informação importante sobre o Coutinho. Na sexta-feira, enquanto eu estava apurando sobre o substituto do Pacheco, a multa, essa coisa toda, uma pessoa do Vasco me contou que Alex Teixeira e Souza já têm um acordo verbal para jogar no Vasco. E o salário deles vai ser modesto. Modesto, obviamente, para os padrões futebolísticos, né? Quem me dera ter o salário modesto de R$150 mil por mês. Mas é isso que o Vasco estava combinando com o Alex Teixeira e com o Souza. 150 mil para cada. E aí, só para contextualizar, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, o que significa esse valor lá no Vasco. O Gary Medel, que já se desligou do clube, vai jogar no Boca Juniors, ganhava 800 mil por mês no Vasco. Para rescindir o contrato de forma antecipada, o Vasco teve de se comprometer a pagar 200 mil mensais para ele até dezembro. Então, o Medel tem direito, mesmo fora do Vasco, a um salário maior do que teriam Souza e Alex Teixeira. Por que eu coloquei no condicional? Porque eles só serão contratados se houver o acerto com o Coutinho. O que o Coutinho está esperando? Essa pessoa com quem eu conversei, ela disse que se o Coutinho quiser ganhar mais dinheiro, ele vai jogar no Botafogo ou em qualquer outro clube. Mas o Coutinho quer jogar no Vasco. O que ele precisa ter certeza de que o Vasco vai conseguir montar um time legal pro segundo semestre. Bom, o Vasco segue negociando com o Ramon Dias. É um desejo da diretoria a volta dele, aliás, não só dele, do Emiliano também, da comissão técnica que trabalha com o próprio Ramon Dias. Isso acarretaria em menos problemas fora de campo, ok, porque tem uma questão na justiça. O Vasco pode perder essa ação, a gente nunca sabe o que vem na cabeça de um juiz, né? Um entendimento, pediu demissão, não pediu demissão, as testemunhas que o Vasco vai apresentar são suficientes para comprovar que ele pediu realmente demissão, dando o fato ao Vasco, né? Dando veracidade ao que o Vasco fez, ou não foi suficiente, não tem nenhum documento, foi só de boca, então tem que indenizar o cara. Trazê-lo de volta significaria interromper essa guerra e minimizar o risco, o prejuízo que o Vasco pode ter caso perca realmente esta ação. Agora, dentro de campo, a gente está pensando financeiramente, mas dentro de campo, se a gente fizer uma análise desta temporada, o trabalho do Ramon Dias era um trabalho satisfatório? Pô, Azevedo, mas o time não é o mesmo time que ele vai pegar. Não é outro time. Daqui a pouco vai ser. Com as chegadas dos reforços, ok. Mas esse é o time que ele vai pegar. Se ele assume amanhã, já contra o Bahia, contra o Botafogo, os próximos jogos do Vasco, são esses jogadores que ele vai comandar. Será que nessa segunda passagem, pouco mais de 2 meses de deixar o comando da equipe, onde em 2024 ele não performou bem, fomos eliminados tomando um baile do Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Estadual? Quase fomos eliminados pelo Água Santa. Passamos, um sufoco para avançar. E tomamos um 4-0 inacreditável do Criciúma, dentro de casa. Com uma passividade do Ramon. E mais, para somar esses resultados, para que vocês não me chamem de resultadista, performance. Ele não colocava os garotos para jogar. Poucas chances para os garotos. Quem mais teve foi Ryan e Eric Marcos, só. JP na estreia contra o Grêmio, depois sumiu, não jogava mais. Estrela não jogava. Leandrinho só jogou no estadual. Pegando exemplos de jogadores que se destacaram ontem na goleada em cima do São Paulo. Ele não dava a oportunidade aos jovens e insistia com alguns medalhões que não rendiam. O Medel é um exemplo. Insistia num esquema com 3 zagueiros e jamais jogou com 2 volantes, 2 zagueiros, o famoso 4-4-2, como ontem também o Rafael Paiva não jogou, mas pelo menos botou 2 volantes. E a entrada de 2 volantes, 2 cães de guarda, essa entrada já fortaleceu e fechou aquele corredor central por onde os adversários deitavam e enrolavam. Toda hora na cara do gol, toda hora na cara do gol. Eu ainda acho que a mudança de esquema passa por retirar um atacante
E pode ser o David, que fez o gol ontem, mas pode ser ele o cara a sair. E trazer um meia para jogar com o JP. Payet vai voltar quarta-feira contra o Bahia. Ah, mas está muito tempo fora. Então, Estrela e JP. JP pode jogar como Estrela, sim. Até porque o JP também ajuda na marcação. Ah, mas o jogo é fora de casa. Então bota o esforço. Faz um terceiro homem, um cara que sai mais pro jogo. Galdames volta, fica no banco. Mas não há necessidade de atacar com 3. O Vasco não tem 3 atacantes de qualidade para atacar o adversário e perder o meio-campo, que é ali que ganha um jogo. Quando nós fechamos a entrada da área, povoamos, demos segurança, sofremos menos. O gol ontem do São Paulo foi numa bola alçada que o David estava ajudando o sistema defensivo e não subiu o suficiente com o André Silva, que foi muito feliz na cabeçada. Mas se a gente pegar o sistema defensivo como um todo, sofreu muito menos. Mais compacto, as linhas estavam mais próximas e o contra-ataque a gente conseguiu sair com o Adson, principalmente jogando mais por dentro. O Adson vindo mais por dentro, ele povoou, ele fez a ocupação do espaço que deveria ser de um meia. Mas se ele jogar como um ponta ao lado do Verratti, fazendo essa dobradinha, a gente vai ter um meia jogando com Estrela. Imagina um contra-ataque puxado pelo JP, pelo Estrela, Adson numa ponta, Verratti centralizado. Verratti ajudou demais. Um capitão fantástico, como tem que ser. Um líder, falante, atuante. O Léo Pelé vai ser um jogador importante na temporada, torcedor. Passa por um momento ruim, hoje está no banco de reservas, mas vai ser um jogador importante. O Vasco hoje não pode desprezar ninguém que está no elenco. Talvez algumas dispensas se façam necessárias para abrir espaço. Jogadores que não vêm performando. O Rossi não vem performando na temporada, mas ontem entrou bem. Entrou com vontade, entrou com espírito, com luta. E não tem nada a ver com o apavoro que tomou dos torcedores. Mas não está performando na temporada. Eu liberaria ele, Serginho, Praxedes, para abrir espaço na folha, porque vem aí Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira, e precisa de mais. Precisa de um zagueiro canhoto, titular, um lateral direito. Por que não um 5? Por que não Alain? Desfazer o pré-contrato lá com o Botafogo. Tem multa? Paga a multa. Não vale o investimento? Ah, a multa é R$1 milhão, R$1 milhão, não sei o valor, estou chutando o valor. Por que não pagar? Presidente Pedrinho, é um reforço que viria pelo pagamento da multa, como se estivesse comprando ele ao Botafogo. Simples assim. Muito amigo do Souza, do Coutinho. Por que não? As esposas, inclusive, do Felipe Coutinho e do Alain são muito amigas. Por que não trazer o Alain? Aí você acerta, Meiuca. Alain, Souza, Payet, Coutinho. Opa, esse meio-campo aí é de respeito. Daqui a pouco, ali em outubro, volta o Paulinho. Pô, é brincadeira, irmão. Aí a gente ganha uma qualidade monstro. Mas se não vier o Alain, por que não um 5? De qualquer forma, quarta-feira tem um jogo importante. E o Rafael Paiva, se o Ramon não acertar, deve ser mantido. Ah, mas não vem o Ramon, pode ser o Mano Menezes. Sei, será que para trazer o Mano não é melhor deixar o Rafael? Dar mais um tempo? Jogadores gostaram da forma como ele trabalhou, está mostrando resultado. Foram 5 jogos já no comando, uma classificação para as oitavas. Por que não pensar? Agora, se o Ramon voltar, o Ramon precisa entender o que é o DNA do Vasco. Utilizar a base, saber fechar o elenco, fechar o time, com 2 volantes, sim, e não insistir com aqueles caras que não estão performando, que são homens de confiança. É isso. Primeiro papo, antes do Roger, o papo com o Roger tá delicioso, tá imperdível, hein? Segura aí, não deixe de acompanhar. Vai até o final. Antes, o Luiz Roberto, narrador da TV Globo, ele que narrou a última grande conquista do Vasco e ele fala muitas coisas legais. Fiz até a pergunta para ele. É verdade que a TV Globo não gosta do Vasco? Vamos ouvir o Luiz Roberto. Tá com saudades de ver o hino do Vasco tocar na TV Globo, num título de grande expressão? Sem dúvida nenhuma. Bom, um prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui no SoFi Stadium, casa dos Rams. Estamos metidos, né? Gente, São Januário vai ficar melhor, hein? Depois da reforma, hein? São Januário vai ficar lindo, lindo. Mas, gente, é um momento muito importante na vida do Vasco. Eu acho que o que está acontecendo agora, toda essa questão que envolve a SA do futebol, vamos dizer assim, né? Porque a 777 nesse momento está afastada pela justiça, mas ninguém sabe direito onde vai dar, porque é uma discussão jurídica complexa, porque os caras cumpriram o que estava escrito.
De repente eles podem voltar. E a história do estádio, como o Pedrinho vai conduzir esse processo agora, né, envolvendo SAF, não SAF, como é que vai ser, com um elenco que tem muitas carências, enfim, é um momento tenso, mas o Vasco é um gigante mesmo, como a expressão que a gente usa para o Vasco, que resgatamos ali no fim dos anos, perto de 2010, que o Vasco sempre foi chamado de gigante, mas de uma época deixou de usar a expressão. E é gigante em todos os sentidos. Então, sabe, o Vasco ganhando é importante para o negócio, é importante para o futebol brasileiro, é importante para todos nós, entendeu? E o Vasco é sempre um acontecimento. Né? Quando tem o Vasco é um acontecimento, gente, são milhões e milhões de torcedores. Então a gente fica na expectativa de que a casa esteja em ordem e que o Vasco esteja trafegando nesse universo de vencedores, que é o lugar dele, que é o lugar dos grandes. Quando sai na tua escala de serviço, né? São Januário. Eu adoro, até porque a cabine ficou um espetáculo. ficou mesmo, porque a gente é um projeto antigo, né? A gente na cabine de São Januário, quem não conhece, evidentemente, a gente conseguiu ficar na última, então o corredor virou espaço para câmera, então a gente tem mais espaço para fazer o vivo e a mesinha de trabalho, um não atrapalha o outro. Mas aproveite, porque vai acabar. Vai ficar melhor, né? Vai ficar melhor. Mas o legal é que, como o São Januário, a cabine é muito bem localizada, parece estar dentro do campo assistindo o jogo. Mas vai ficar melhor. São Januário é um prazer. Visitar São Januário é um prazer. Sala do Troféu do Vasco é um prazer. É muita história envolvida. Além de toda a história da diversidade, que o Vasco é absolutamente pioneiro, não só no futebol brasileiro, né? Não só no futebol brasileiro. O Vasco está entre os pioneiros do futebol mundial. Então é um prazer. O Vasco é uma história linda que enriquece o esporte brasileiro e é um privilégio ter o Vasco, fazer parte de um cenário de trabalho que tem o Vasco, né? Você foi responsável por narrar o último grande título do Vasco, que foi a Copa do Brasil lá em Curitiba. Você tem na tua memória imagens daquele jogo? Sem dúvida nenhuma. Bom, o gol do Éder Luiz, que acabou sendo, digamos, o gol do título, né? O Vasco perdeu aquele jogo por 3-2. E o gol do Alec Gol em São Januário, de cabeça. Nossa, gol bem Alec Gol mesmo, né? Um gol até que um pouquinho mais distante, mas lembrou o gol do Romário na final da Copa América, já que a gente está na Copa América de 99 no Maracanã. 89 no Maracanã. Você vê como ficar velho é um problema. Ficar velho é um problema. A gente trata essas distâncias com naturalidade. É um desvio de cabeça espetacular e tal. E Curitiba choveu, fez muito frio aquele dia. Foi um jogo muito encrencado. O Fernando Praz fez uma partida memorável. Fez umas 3, 4 defesas impressionantes. Foi um sufoco no final. Foi. O gol do William foi do meio do campo, mas ele acertou um chute raríssimo. Exemplo do Éder. O Éder acertou um chute também de raríssima felicidade. Então, um dia histórico, que eu não vou me esquecer nunca. Estávamos eu, Sérgio Noronha, saudoso, e comentando a arbitragem o Zé Roberto Reit. Esse era o nosso time. Para finalizar, já te agradecendo, você acha que o Coutinho vai mudar muito o patamar do Vasco? Acho. O Coutinho é um craque. Além de ter toda uma visão de como o funcionamento de um departamento de futebol profissional em os maiores grandes times do mundo, né, os maiores clubes do mundo, na Espanha, na Inglaterra, etc., ele pode trazer um pouco desse conhecimento, se ele tiver com disposição de atuar também fora do campo. Né, ele pode trazer, pode entregar isso para o Vasco, esse conhecimento mesmo. E ele é um craque. Agora, o Vasco, a construção desse elenco foi muito equivocada, na minha forma de ver, né? Tanto que no jogo contra o São Paulo os meninos entraram e os meninos resolveram. Né? É incrível, mas é isso. Então o Vasco vai ter que repensar. A gente tem uma janela agora que não tem dinheiro para fazer contratações, mas com o dinheiro que foi usado era para ter um elenco muito mais robusto, para estar no meio da tabela. E agora com a chegada, por exemplo, de um Felipe Coutinho, aí você tem aquilo que você precisa para ser um time para disputar as primeiras posições. Uma última questão, muita gente fala assim, o Vasco é contra tudo e contra todos, a TV Globo não gosta do Vasco, ninguém gosta do Vasco, você não é o porta-voz da TV Globo, né? Claro. Mas, enfim, como é que vocês ouvem internamente dentro do ambiente Globo de que a Globo não gosta do Vasco? Não, isso não tem nenhuma repercussão internamente, porque os critérios de transmissão, eles são absolutamente profissionais, né? Então Vasco, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, os times do chamado os times de maior torcida. Então no Campeonato Brasileiro são lá 8 transmissões num ano, 9 no outro, às vezes 7 por motivos de tabela, de coincidência. Não, e tem você
Às vezes você tem um jogo do Corinthians, por exemplo, vai ser esse, vamos escolher esse. Mas na Sul-Americana marcaram o Corinthians na terça, então não pode jogar domingo. Aí você tem que trocar o jogo. Então tem, só para ficar muito claro. Então essa divisão é a divisão científica. E aí o que acontece é que nas competições de mata-mata, você vai seguir até o fim. E neste momento, lamentavelmente, o Vasco não tem chegado até o fim. Então não é o Vasco que está ali, então não é que tem mais outro. Né? O ano passado, na Copa do Brasil, o Flamengo e São Paulo seguiram. Então a TV Globo foi acompanhando. Né? Fazer o quê? Chegou no fim, não era o Vasco. Zero problema, a gente não tem zero. É absolutamente científico. É coisa de torcedor, na cabeça da torcida. Total, é científico mesmo. A distribuição, e aliás, ela é acordada em contrato com os clubes. Né? Todo clube tem um tanto mínimo de transmissões em TV aberta, em TV fechada, no Premier, né, que é o pay-per-view. Isso é tudo dividido porque também é importante. O clube precisa ter a exposição da marca dele em todas essas plataformas. Né? Então, assim, isso é uma discussão que nem chega porque é muito profissional. Papo legal, né? O simpático Luiz Roberto. Aproveite São Januário, hein? Porque a partir do ano que vem as obras vão começar. O estádio São Januário, quando reabrir, vai ficar melhor do que isso aqui. Porque aqui pode ser bonito, mas não tem a energia do torcedor vascaíno. Roger Flores, comentarista da TV Globo, também bati um papo com ele, iniciando sobre Felipe Coutinho. Cara, o Felipe chegando, eu acho que agrega demais, né? Mas não adianta você ter só o Felipe, você tem que ter alguns outros que possam ajudá-lo também. O time tem que estar de alguma forma estruturado, equilibrado para que ele possa brilhar, né? Então a expectativa é essa. Mas só ele chegando, sem dúvida nenhuma, você dá não só ao time a questão técnica do Felipe, mas você dá ao torcedor a autoestima também, né? De poder, de mostrar ao torcedor que o Vasco tem essa capacidade de buscar grandes jogadores, de buscar identidade. Se isso se confirmar, é uma contratação muito, muito grande para o Vasco e uma expectativa muito alta. Você, enquanto carioca, o quanto que te incomoda ver o Vasco brigando contra o rebaixamento? Cara, incomoda porque nós, cariocas, nós que cobrimos o futebol carioca, a gente quer sempre o melhor, né? A gente quer sempre os times do Rio disputando as principais competições, brigando por elas, sendo competitivos. E o Vasco, eu comecei no Vasco, né? Então eu tenho um carinho muito grande pelo Vasco. Comecei com 5 para 6 anos no futebol de salão do Vasco, lá debaixo das arquibancadas, jogando com o Felipe, com o Pedrinho. Aí, no meio do caminho, os caminhos, eles continuaram no Vasco, eu fui viver outros caminhos. E graças a Deus também dei certo por outros caminhos. Mas, cara, eu tenho um carinho enorme pelo Vasco. E treinando ali, né, moleque, foram os 2 primeiros anos de futebol mesmo para mim profissional, né, já disputando campeonatos estaduais e tal, e ali debaixo da arquibancada, e a gente saía naquele alambrado ali de São Januário e via Roberto, Romário, Giovani, então aquilo ali me encantou, né, eu me apaixonei por futebol dentro de São Januário. Cara, aí depois quando eu me torno profissional ali naquela época dos anos 90, no Fluminense até o início dos anos 2000, o time que o Vasco tinha, né? Jogar contra o Vasco, a gente entrava no Maracanã e fala, cara, quem que a gente marca? Marca Romário, marca Euler, marca Edmundo. São momentos diferentes, mas estou falando nesse período, né? É Juninho Pernambucano, é Juninho Paulista, é Felipe, é Pedrinho, é Ramon, e, cara, Viola. Era uma loucura jogar contra o Vasco. E ver o Vasco nesses últimos 20 anos, cara, não é o Vasco que eu conhecia, não é o Vasco que eu me apaixonei por futebol, que me fez me apaixonar por futebol. E a gente imagina e quer logo essa reconstrução, né? Não só dentro de campo, mas politicamente, que o Vasco tenha paz, que o Vasco consiga trafegar, navegar com passividade, né? E consiga construir times competitivos e times que consigam chegar nas grandes competições. Esse é o nosso desejo sempre. Você não imaginava que aquele menino que você jogava futsal com 5 anos ia virar presidente do Vasco? Nunca, nunca. O Pedrinho com 5, 6 anos só tinha nariz, né? Agora ele tem braço, né? Tríceps. Tríceps, bíceps. E a gente brincava com ele agora. E foi meu companheiro no futebol de salão. Depois no futebol de campo fomos adversários muito tempo. E depois companheiro aqui na TV Globo. E um amigo que eu construí para a vida.
E na torcida por ele também, mas quando eu conheci o pai, a família toda do Pedrinho, como ele também conheceu a minha família toda, não tinha a mínima noção de que ele poderia se tornar o presidente do Vasco, né? Mas minha torcida para que ele tenha calma, discernimento, paciência, inteligência para trazer o Vasco novamente aos seus caminhos de glória. Aí o Roger Flores, papo legal também, né? Puxa, ele fala do Vasco com um brilho nos olhos, né? Salve aí, meus vascaínos aí. Temos com um giro de notícia aí muito importante. O mercado da bola aí, janela se abrir aí. Tem a treta para vir para o reforço do Vasco. E outra também, o Vasco 2-4-1 do São Paulo de virada. Rapaziada, o que tava errando entre o time do Vasco? Se era os atletas ou se era o treinador? Deixa aí no comentário pra gente estar por dentro também de todos os comentários. E outra, Vasco aí se treinando, se reforçando aí para o próximo jogo, que vai vir com tudo aí. Subiu para 10 pontos e não está lá na zona de rebaixamento. Então a gente também estamos aí com esse canal novo, estamos com quase 510 inscritos. Quem tá até o final, deixa teu comentário aí, se inscreva no canal, ativa o sino aí para ter as notificações e ficar por dentro de todos os vídeos. E deixa aí também aí o que vocês acham aí do Rafael Paiva aí a assumir o Vasco de vez. E minha família, eu preciso muito que vocês passem a deixar o like aí quando vocês assistem o vídeo aí. O vídeo deu uma caída, mas a gente tá reforçando aí também uns 2 vídeos por dia aí pra gente tá subindo de novo. E o YouTube tá recomendando para todos os vascaínos aí, porque isso aí é um essencial da gente mesmo, a gente postar vídeo todos os dias para tá por dentro aí e sendo um canal especialista aí ao noticiário do Vasco. E outra também, Rafael Paiva vai ficar como o treinador do Vasco, oficial ou não? Valeu, minha família, até o próximo vídeo aí e espero que todos tenham uma boa segunda-feira aí. Fui, tchau.